que o bom Mestre Jesus esteja irradiando os seus filamentos dadivosos em direção à essência, à centelha divina de cada um de vocês. Que cada parte divina que cada um de vocês carrega possa estar sendo bafejada neste exato momento por esta centelha majestosa do Mestre Jesus e todos os seus legionários do bem, legionárias da paz, mestres ascensionados, hierarquias angelicais e tantas outras camadas sutis que assim irradiam em prol do planeta Terra. Bem-aventuradas sejam todas as pessoas que se conectam diariamente com a sua essência divina, desde ao acordar, colocando-se à disposição para melhor servir ao bem, melhor servir à paz, melhor servir à justiça, melhor servir à dignidade de se colocar em prol da sabedoria. Bem-aventurados sejam todos os seres humanos em experiência humana que se conectam cada vez mais com as suas consciências dos seus eu superiores e vão sendo iluminados e guiados pela sabedoria que vem não desta experiência somente de vida, mas sim das mais diversas outras experiências que vocês colecionam nos seus registros reencarnatórios. Bem-aventuradas sejam todas as pessoas que vão fazendo todo um alinhamento das informações que recebem de vidas passadas, não se aprisionando em sistemas kármicos, em sistemas devedores, em sistemas cobradores, justificando qualquer situação que seja desta vida, no passado, no deixar de fazer algo que ocorreu em vidas passadas, mas colaborando para a ressignificação iluminativa daquilo que ocorreu em vidas passadas, em experiências outras neste planeta do seu espírito. Bem-aventuradas sejam todas as pessoas que compreendem a finitude do corpo físico e vão buscando compreender cada vez mais que os momentos constituídos pelo agora, vivenciando cada vez mais momentos felizes dentro daquilo que você possui nesse exato momento, agradecendo a oportunidade pelo cruzamento, pelo encontro, reencontro de tantos e tantos outros seres no seu âmbito familiar, no seu âmbito de amigos e tantos outros lugares que você vai cruzando o seu percurso reencarnatório e vai estabelecendo a oportunidade, se dando a oportunidade de encontrar seres majestosos, de reencontrar seres de completudes de alma, e assim o percurso vai ficando cada vez mais leve, com o companheirismo, com a cumplicidade dentro das jornadas escolhidas. E assim, estas falas lembram-me uma grande mestra que teve a sua passagem cruzada com a de Jesus e que se chama Verônica. Verônica, aquela que enxugou os pés de Jesus com os próprios cabelos. E então, este símbolo que a história traz para vocês, precisa verificarmos um pouco da faceta iluminativa de Verônica. Verônica, dentro do seu vilarejo, uma mulher sábia, em que todos os seres que porventura eram acometidos por alguma enfermidade, tinham o que hoje vocês chamam de benzimento. Então hoje Verônica seria a grande benzedeira do vilarejo, da comunidade que até então assim comungava com outras pessoas. Verônica era a grande alquimista das ervas e assim todos os seres que porventura se adoeciam, se permitiam a vivenciar algumas jornadas escuras da alma, obscuras da alma,
eram encaminhados para Verônica, para que Verônica, por meio dos seus cânticos, que vinham de ordens iniciáticas ancestrais, passadas pelas suas ancestrais femininas, pelas anciãs da sua família, e então Verônica, ela entoava cânticos sagrados para abençoar e bendizer todos os seres que assim chegavam até a sua casa. Eis que, então, Jesus chega à comunidade em que Verônica até então habitava, e era-se comum à época de que todos os ilustres visitantes que chegavam às residências, que assim tivessem os pés lavados. Que hoje vocês fazem um rememoramento com o rito do lava-pés, como Jesus assim fez e assim como Verônica fez. E ao receber o Mestre Jesus dentro da sua comunidade, pois assim ouviu dizer Jesus que naquela região habitava uma grande alquimista das rezas, uma grande detentora de um canto ancestral, que afugentava demônios e acolhia anjos nos corações daqueles que a procuravam. E então Jesus, revestido de uma manifestação conectiva, busca a casa de Verônica. E ao chegar na casa de Verônica, ao abrir a porta, Verônica, encontrando aquela grande luminosidade que saía das vestes de Jesus, similar a quando o sol bate em um espelho que reflete uma irradiação que afugenta a visão, e então Verônica, impregnada por tanta luminosidade que chegara à sua porta, reconhecendo que ali chegara o Messias, chegara Jesus, aquele oriundo de Nazaré, aquele que todos já falavam e propagavam as suas boas novas, as suas palavras engrandecedoras de conexão entre o céu e a terra. E então Verônica, como uma grande sacerdotisa, reconhecendo imediatamente o mestre que estava à sua frente, chama-o para dentro da sua casa e inicia um rito com especiarias e com mirra, utilizando da erva mirra macerada, começa a lavar os pés de Jesus. E após fazer este rito de sacralização com os seus cabelos, Verônica, então, começa a enxugar os pés de Jesus. E isso traz uma simbologia majestosa para toda a civilização que chega até vocês. Esta história de Verônica, este rito de Verônica, este enxugar os pés do mestre com os cabelos, pois assim, onde está a força acreditada no poder feminino, assim ela utiliza dos seus cabelos uma fonte grandiosa da força do feminino para enxugar os pés do mestre, daquele que exalava iluminação sem interrupção. Enquanto Verônica fazia o rito, Jesus continuava a refletir por suas vestes, provando que não era a incidência do sol, mas sim a sua luz própria, que irradiava e iluminava todo o ambiente. Ao terminar o rito, deixando de enxugar com seus cabelos, Verônica, ainda prostrada diante do Mestre Jesus, olha nos olhos do Mestre Jesus e diz: Mestre,
não sou digna que entreis em minha morada, mas direi uma palavra e toda a manifestação da minha vida estará salva. E então o Mestre Jesus, olhando para aquela mulher prostrada diante dele, diz: levanta-te, mulher, enxerga a luz que habita dentro de você e engrandecerá ainda mais o reino que não é somente meu, mas sim de todas aquelas pessoas que enxergam a luz naquilo que se coloca como a fagulha de Deus diante da terra. E então, Verônica, ainda embebecida por tamanha iluminação, recebe o manto em que Jesus, naquele momento, possuía, pois assim era muito comum na região, por conta da grande insolação, homens e mulheres utilizarem mantos. E então Jesus retira o manto que estava utilizando e cobre a cabeça de Verônica e diz: mulher, a simplicidade do teu caminho e de todos aqueles que te acompanharem e receberem a tua bênção será a majestosa força de Deus em iluminação ainda maior diante deste manto. A todos aqueles que porventura estiverem necessitando de amparo das suas enfermidades, coloque este manto sobre a tua cabeça e terás a tua mão muito mais força do que já possui. As tuas ervas serão verdadeiras árvores em suas mãos, brotando ainda mais iluminação de benzedura naqueles que chegaram até ti. Então, Verônica, completamente agradecida pelo bálsamo, pela bênção que o Mestre Jesus assim colocava diante de ti, acompanha o afastamento do Mestre Jesus, saindo da sua casa, para que pudesse seguir a caravana, a jornada. E então, aquela casa, a casa de Verônica, nunca mais foi a mesma depois da saída de Jesus. As filas, as caravanas que começaram espontaneamente a chegar na casa de Verônica, solicitando o amparo, o bafejo espiritual daquela mulher, até o seu desencarne, até que o espírito de Verônica retornasse ao plano divino. Verônica cumpriu o seu trajeto como trabalhadora voluntária da espiritualidade, manifestando o seu melhor em seus atos, em suas palavras, em seus comportamentos, observando todos os vales que porventura era convidada a atravessar, vales mentais obscuros, vales de falas que queriam se aproveitar por meio dos fariseus, das habilidades espirituais de Verônica, e assim tantos outros que chegaram para corromper Verônica, fazer com que ali se tornasse um grande comércio. E então Verônica, lembrando da palavra deixada, plantada por Jesus, a simplicidade, lembrando que não importa o grau de iluminação do seu percurso espiritual, da sua iluminação na experiência terra, a simplicidade em seus atos, palavras e comportamentos deve ser a sua grande companheira, a simplicidade, para que não caia no abismo de achar que você é melhor do que quem quer que seja,
por estar em algum grau de conhecimento, em algum grau espiritual, melhor do que quem quer que seja. Afinal, enquanto todos os seres estiverem encarnados no planeta Terra, todos estarão na mesma embarcação. Todos estarão na mesma embarcação, conectados por uma grande rede energética sutil. Por isso que, enquanto houver desperdício, haverá fome. Enquanto houver tantos outros filamentos que se conectam imediatos, como facetas da mesma moeda, a humanidade residente do planeta Terra ainda perecerá diante de tantas e tantas e tantas intempéries que são colocadas na jornada de vida, no encarne. O quanto é importante, caríssimos, vocês balizarem o que é a força da simplicidade e da ressignificação de cada momento de despedida, de vários sentidos que a vida te coloque. Uma amizade que chega a um ciclo final, um relacionamento, um ciclo de amigos, um trabalho e tantos outros ciclos que vão se encerrando, até mesmo a entrega de um ancestral, de um parente, de um ente querido, de um amigo, ao retorno ao plano espiritual. O quanto a vida, na experiência encarnatória, vai colocando para vocês que a ressignificação, que vocês coloquem alma na jornada de vocês, e a cada ressignificação de ciclo vocês compreendam que a sua alma engrandece ainda mais diante dos aprendizados colocados em prática, colocados imediatamente à disposição de todos os campos divinos já sabidos, mas agora compreendidos dia após dia. Assim como o cabelo de Verônica bafejou os pés do Mestre Jesus, que vocês possam despertar, caríssimos, os movimentos autocurativos, os movimentos que vocês podem auxiliar a outras pessoas por meio de palavras simples, e o quanto você pode convidar a outra pessoa à autocura, por meio de um abraço, um aperto de mão, um aconchego de acolhimento e tantas outras ordens, emprestando o seu ouvido para que aquela pessoa que está diante de ti, o seu parente, ente querido, amigo, possa simplesmente falar e você possa simplesmente ouvir, pedindo a sabedoria ao plano divino para que, se for necessário alguma palavra, que saia pétalas de rosas das suas palavras projetadas em direção a esta pessoa que está diante de ti. E se porventura palavras não forem sabidas naquele momento, que o seu silêncio possa ser acolhedor,